Estamos de volta com o SBT News para você. Está autorizada a construção da terceira faixa da BR-101 Norte na Grande Florianópolis. A concessionária Artéries recebeu a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para dar início aos trabalhos. O trecho fica entre Palhoça e São José e a faixa a ser construída é essa que aparece em destaque na imagem, onde atualmente é o acostamento da Via Norte. Quando estiver pronta, deve ficar bastante parecida com a estrutura que já temos no sentido sul, ou seja, triplicada. A previsão é que a obra comece no dia 22 deste mês e seja concluída em um ano. O valor total do investimento é de aproximadamente 48 milhões de reais. Para evitar congestionamentos, os trabalhos na rodovia serão realizados das 10 da noite até às 5 da manhã. O governador Carlos Moisés deve encaminhar à Alesc uma proposta de reajuste médio do salário mínimo regional. O reajuste da proposta é de 5,45%. É resultado de um acordo entre as federações patronais e os representantes das entidades trabalhadoras. Assim, as 4 faixas do salário mínimo catarinense, que representam diferentes setores da economia, devem variar entre R$ 1.281 a R$ 1.467. Agora, o governo do estado vai encaminhar um projeto de lei em regime de urgência à Alesc para oficializar o processo. E tem novidade nas investigações sobre as denúncias que envolvem o deputado Júlio Garcia. Assunto para Cláudio Prisco Paraíso. Das 4 denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal contra o deputado Júlio Garcia em meio à Operação Alcatraz, algumas delas, ou apenas uma, poderá ser despachada ainda essa semana pela juíza federal Janaína Cassol Machado. Mas o Ministério Público não se contentou com o que está em curso no contexto das investigações e apurações, até porque tudo isso remonta aos últimos 10 anos. A ideia é um pouquinho mais atrás, buscar lá a transição administrativa e chegar mais próximo de algumas figuras políticas carimbadas que também podem ter participação em meio a esse descalabro realizado na Secretaria da Administração. Figuras políticas que hoje ocupam posição de relevo e que, na avaliação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, até hoje continuam recebendo propina por conta de contratos superfaturados e fraudulentos. Em Joinville, no norte do estado, hoje foi dia de volta às aulas para cerca de 70 mil alunos matriculados no ensino municipal. Depois de um período em casa, os alunos puderam respirar aliviados. Estão de volta às salas de aula. Maria não aguentava de ansiedade. Longe dos colegas, não via a hora de poder estar de volta ao convívio. Muito feliz. Só que é meio difícil, né, por causa da máscara, do distanciamento, mas a gente está muito feliz de voltar às aulas. Ai, muito feliz, dá para perceber neles mesmo, olha. E até para aprendizagem, né? E em sala de aula com o professor, é muito importante que eles retornem, porque 2 anos em casa já é muito prejudicial para a aprendizagem deles. Como o cenário ainda é de pandemia, os cuidados precisam ser mantidos. E uma palavra de conforto, essa nunca é demais. Todo o trabalho foi desenvolvido de forma criteriosa, a fim de garantir aos alunos e aos professores segurança, aprendizagem de qualidade e socialização. A primeira grande diferença é a questão do número de alunos que estão na escola, um número reduzido, né? 50% das salas de aula estão ocupadas com alunos presencialmente, a outra metade está em casa estudando. Depois que a semana passa, a gente alterna. Aqueles que estavam em casa vêm para a escola. O decreto 38.520 é bem claro. O uso da máscara é obrigatório e esses avisos estão por todas as partes da escola. Ao entrar na sala de aula, você observa exatamente isso. Todos os alunos estão com a máscara para poder realmente evitar a proliferação do coronavírus e, claro, a contaminação. Para poder falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou contar com a professora Maristel qual a importância, né, de utilizar a máscara mesmo dentro da sala de aula.
É de suma importância, né? A gente precisa desse uso, né? Por mais que seja um pouquinho incômodo para eles, mas é primordial, né? Nesta sala do primeiro ano, apenas um estudante não compareceu. Notícia que deixou a professora Maristela bastante feliz. Ela, que já leciona há 10 anos, conta que os desafios de ensinar em meio à pandemia foram os maiores já enfrentados. O maior de todos, realmente. Ano passado ele já foi mais difícil, vamos dizer assim, porque pegou nós todos de surpresa, né? E esse ano, principalmente com o primeiro aninho, que eles vêm do CI, eles não tiveram contato no ano anterior também, né? Para eles é um desafio bastante grande, mas a gente está aí para fazer o possível por eles. O que você vai fazer esse ano de bom assim, dentro da sala de aula? Vai aprender muito? Como é que é? Aprender para mim se proteger do corona. E a galera anda afiada. Quando o assunto é ficar em casa ou voltar para a sala de aula, a resposta já está na ponta da língua. Estavam sentindo falta, né? Em Blumenau, no Vale do Itajaí, hoje também foi dia de retorno às aulas presenciais. Todas as 124 escolas e centros de educação infantil do município abriram as portas nesta segunda-feira, depois de quase 11 meses sem receber os estudantes. Cerca de 24 mil alunos voltaram às salas de aula hoje na cidade. Aí você conferiu algumas imagens desse retorno. O SBT News de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Nos encontramos amanhã às 7h20 da noite. Boa noite. Até lá.